Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão preparados para mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana? Eu estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês nesse momento, através da internet, e eu gostaria de orar nesse momento para nós começarmos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e te agradeço porque o Senhor nos deu mais um dia de vida para juntos podermos aprender e glorificar o teu nome. Eu te peço que o Senhor esteja cuidando de cada criança que está nos assistindo e ajuda-nos, Senhor, a aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar com a palavra de hoje. Em nome de Jesus. Amém! Vamos lembrar o que aconteceu na semana passada? Nós estamos estudando a história de Davi e nós estamos estudando esse tema para nós estarmos agradando a Deus durante a quarentena. Então vamos lá ver o que aconteceu na semana passada? O profeta Samuel estava muito triste com o que tinha acontecido com o rei Saul. Vocês lembram que o rei Saul desobedeceu a Deus e por isso ele iria deixar de ser rei. Esse era o castigo que ele iria receber pela sua desobediência. O profeta Samuel estava orando a Deus e pedindo para Deus ajudar o povo de Israel, porque ele não sabia o que ia acontecer. Até que um dia Deus disse a ele: Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul, e eu rejeitei Saul como rei de Israel. Agora encha um chifre com óleo e vá até Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel ficou um pouco preocupado, porque imagina só, se o rei Saul soubesse disso, ele poderia matar Samuel. Mas Deus disse a ele: leve um novilho com você. O novilho é um boizinho novo. Tá? E fale para as pessoas: eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. E convide Jessé para esse sacrifício. Eu vou te mostrar o que você deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir para mim. Como está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E aí, o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé, e Jessé ficou muito feliz, porque o profeta estava lá. E aí ele trouxe o seu filho Eliabe para apresentar para o profeta Samuel. E Samuel olhou Eliabe, ele era alto, forte, bonito, e Samuel pensou, com certeza esse é o homem que Deus vai ungir. Mas Deus disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam a aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então Samuel disse a Jessé: olha, não é esse filho não. E aí Jessé trouxe um outro filho dele, que o nome era Abinadab. E Samuel olhou Abinadab. Ele não era tão grande, tão forte quanto o Eliabe, mas poderia servir, né? Mas o que Deus disse a ele? Samuel, também não foi esse que eu escolhi. Aí depois que Eliabe e Abinadab já haviam sido apresentados ao profeta Samuel, Jessé trouxe o seu terceiro filho, que se chamava Simeia. Mas Deus também não havia escolhido esse filho. E Jessé apresentou todos os seus filhos para o profeta Samuel, mas nenhum desses era quem Deus tinha escolhido. E aí o profeta Samuel disse a ele: você não tem mais nenhum filho, Jessé? E aí Jessé falou: olha, ainda tenho o mais novo, mas ele está lá no campo tomando conta do rebanho. Esse filho de Jessé se chamava Davi, e ele estava lá cuidando das ovelhas. E então o profeta Samuel disse a Jessé: mande chamar o seu filho, e nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. E aí, quando Davi chegou, que o profeta Samuel olhou para Davi, que era um rapaz ruivo, de boa aparência, olhos bonitos, Deus disse ao profeta Samuel: é este. Levante-se e unja-o com óleo. E assim Samuel fez.
Samuel ungiu Davi com o óleo e Davi foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Deus havia escolhido Davi para ser o futuro rei de Israel. Oi galerinha, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Arthur e hoje nós vamos ler Provérbios 28:14. Então, se você ainda não pegou sua Bíblia, dá uma pausa nesse vídeo, mas dá uma pausa mesmo. Vai pegar sua Bíblia e depois continua. Então vamos lá. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Vocês viram? Vamos repetir mais uma vez. Só agora quem toma banho, mas tomou aquele banho mesmo. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Agora a gente vai falar só mais uma vez e um pouquinho mais rápido, mas só quem desceu do prédio hoje. Isso mesmo, só quem desceu do prédio hoje. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Vocês viram? Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele vai cair na desgraça. Viram que interessante? Até a próxima. Lembrando que quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Entenderam? Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas, como vão, suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Criancinha, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Deus lhe tem amor. Deus lhe tem amor. Oi, crianças, tudo bem? Saudade? Hoje temos memorização de versículo.
E tenho ajudantes. Esse é o versículo que vamos memorizar hoje. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmos 118:8. O nosso versículo de memorização hoje é o Salmo 118:8. Vamos lá? É melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. Salmo 118:8. Então vamos de novo? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118:8. E esse salmo é simples e ao mesmo tempo ele nos faz pensar. Isso quer dizer que não devemos confiar no homem? Não, devemos sim. Mas isso não quer dizer que a gente não deva confiar no homem. Mas existem homens que nos ensinam a mentir. Querem nos ensinar a enganar e querem nos ensinar o errado, o que não é do Senhor. Então vamos falar de novo? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118:8. Não é, Isa? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118:8. Guilherme e Felipe, conseguiram decorar? Mostra pra gente. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118:8. Melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118:8. Melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 18:8. Mais uma vez, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118:8. Beijo, crianças. Até a próxima. Fiquem com Deus. Nós vamos continuar hoje a ouvir a história de Davi. Vocês lembram que na semana passada, a Vanessa nos contou a história de quando Davi foi escolhido para ser o futuro rei de Israel. Mas o rei Saul estava vivo. Quando Deus disse ao profeta Samuel para ungir Davi como rei, Deus estava fazendo uma aliança com Davi e mostrando a ele que ele seria o futuro rei de Israel. Mas enquanto o rei Saul estivesse vivo, Davi não poderia simplesmente tomar o lugar dele. Ele precisava esperar o tempo de Deus para assumir o seu lugar como o futuro rei de Israel. Enquanto esse dia não chegava, Davi continuava cuidando das ovelhas do pai dele, continuava lá na casa do pai dele fazendo as atividades que ele precisava fazer. Ele não ficou se achando, olha, agora eu sou rei, viu? Eu cuidar de ovelha? Não, põe seus outros filhos aí para fazer isso, porque agora eu vou ser rei, eu não vou fazer mais nada. Não, nada disso. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, e por isso ele estava pacientemente aguardando a sua vez de ser rei. O rei Saul havia se tornado um homem atormentado, depois que Deus destituiu a família dele do reino. Ele continuava rei, mas os seus futuros filhos não iriam ser reis. A família dele não ia ter uma linhagem real. Quando ele morresse, Israel teria um novo rei, que já havia sido escolhido por Deus. Afinal, esse novo rei seria Davi. Mas o rei Saul, ele tinha o seu coração atormentado muitas vezes. Ele ficava triste, deprimido, e ele pediu para os funcionários do palácio enviarem alguém que soubesse tocar harpa, para que ele pudesse ouvir a música e ficar mais aliviado. E aí falaram para ele, olha, tem um rapaz que é o filho de Jessé, que ele toca harpa, e ele também é um rapaz muito corajoso. E aí Saul mandou chamar Davi, e Davi foi ao palácio e ele tocava a harpa para o rei. E nesses momentos em que ele tocava a harpa para o rei ficava mais calmo, o coração dele ficava aliviado. A nação de Israel tinha um grande inimigo, que eram os filisteus. Eles já haviam ganhado uma guerra contra os filisteus no passado, mas naquele momento os filisteus voltavam a entrar em guerra. Eles posicionaram seus exércitos ao redor da nação de Israel e decidiram que eles iriam conquistar Israel. A Bíblia nos conta, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, que eles reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta,
Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então imagina só, o exército dos filisteus estava de um lado e o exército dos israelitas estava do outro lado. Naquela época, era muito comum que cada exército enviasse o seu melhor soldado para guerrear com o melhor soldado do outro exército. Então eles guerreavam e o soldado que perdesse se tornava escravo do exército do soldado que ganhasse. E o exército dos filisteus também enviou seu soldado. E quando ele abriu a boca, o povo de Israel tremeu, porque aquele soldado falava como se fosse um trovão. Era Golias. Golias tinha quase 3 metros de altura. A sua armadura que ele usava pesava 57 quilos. E só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. E sabe o que ele fez quando ele chegou lá, na ponta do vale, onde estava o exército de Israel? Olha só o que ele falou, lá em 1 Samuel 17, versículos 8 e 9. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas, se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Imagina só como o povo de Israel ficou, como que os soldados ficaram quando viram aquele homem de quase 3 metros falando com uma voz de trovão. Se você fosse um dos soldados israelitas, será que você teria medo de Golias? Ele foi 40 dias lá na beira do vale fazer o desafio para os soldados de Israel. Eu quero ver quem vai ser o guerreiro que vocês vão enviar para lutar comigo. Eu imagino que os soldados israelitas devem ter sentido medo. Provavelmente eles ficaram assustados. E você? Será que tem alguma situação na sua vida que deixa você com medo, assustado, preocupado? Será que você tem alguma situação que tem te deixado preocupado, com medo, assustado? Saiba que Deus nos dá coragem e força para enfrentar qualquer situação. Pode ser que a situação que você esteja passando na sua vida envolva pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro. Talvez pessoas que até zombem de você por acreditar em Deus, por falar de Deus. Mas o poder de Deus é maior do que qualquer coisa. E Ele nos dá força e coragem para enfrentar os nossos desafios. Os irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel. E enquanto seus irmãos estavam lá no campo de batalha, Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. E aí um dia o pai dele falou: Davi, eu preciso saber notícias dos seus irmãos. Naquela época não tinha celular, né, gente? Então, se você quisesse saber alguma notícia sobre alguém, você precisava ir pessoalmente encontrar essa pessoa. E aí, o pai de Davi arrumou junto com ele um animal, e aí ele colocou lá em cima do animal pães, queijo, grãos tostados e disse a Davi: por favor, eu preciso que você leve essas coisas para os seus irmãos e para o comandante do acampamento do exército. Veja como seus irmãos estão e volte aqui para me contar. E Davi obedeceu seu pai. Ele deixou as ovelhas sob os cuidados de um servo e foi lá onde estava o acampamento do exército de Israel. Quando ele chegou no acampamento, ele foi procurar os seus irmãos, quando de repente... O que foi isso? Era Golias falando com aquela voz de trovão. Davi mal podia acreditar no que estava acontecendo. Até o chão tremeu quando aquele gigante começou a falar. Mais uma vez, Golias estava fazendo seu desafio
para os soldados do povo de Israel: quem vai ser o valente entre vocês que irá disputar comigo? Quando Davi ouviu o desafio que Golias estava fazendo ao povo de Deus, ele ficou muito impressionado, mas ele ficou com muita raiva. E ele falou para os soldados: quem é esse homem para desafiar o exército de Deus? Quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? Quando Davi ouviu Golias e viu o que ele estava fazendo, ele perguntou aos outros soldados: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Golias tinha desafiado o povo de Deus. Ele achava que ele não precisava de Deus. E nos nossos dias, existem pessoas como Golias, pessoas que são inimigos de Deus, pessoas que acham que podem desafiar a Deus, pessoas que acham que podem fazer qualquer coisa e tá tudo bem, não vai acontecer nenhum mal com elas, ou elas vão sair livres de qualquer coisa. Mas a Bíblia nos diz que todos precisamos de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos fala que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Porque nós todos, eu, você, sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, seu irmão, sua irmã, todos somos pecadores. E o pecado, ele nos separa de Deus. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus perfeito. Mas nós somos pessoas que erramos e somos cheios de pecado. E Deus nos ensina que não tem um pecado maior do que o outro. Pode ser que às vezes você pense: mas eu não faço igual ao meu irmão, eu não faço igual a minha mãe, eu não faço igual a minha avó. Todos somos pecadores. Todos pecamos. E como a Bíblia nos fala em Romanos 3:23, todos pecamos e por isso o nosso castigo era ficarmos separados de Deus. Mas Deus, Ele tem um plano maravilhoso para que eu e você não sejamos separados dele por causa do nosso pecado. Deus, no seu infinito amor, bondade e misericórdia, enviou Jesus, o Filho perfeito de Deus, que veio aqui na terra para morrer por nós, para levar o castigo que deveria ser meu, o castigo que deveria ser seu. E através do sacrifício de Jesus, derramando o seu sangue numa cruz, nós podemos ter a salvação e o perdão dos nossos pecados. Algumas pessoas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Elas realmente pensam que podem viver sem Deus, como Golias estava pensando naquele momento. E Davi estava conversando com os soldados do exército e falava, muito indignado: quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? Enquanto Davi estava ali conversando com os soldados, a conversa foi chegando até o seu irmão mais velho, Eliabe. E quando Eliabe viu que Davi estava conversando com outros soldados, ele falou: o que você veio fazer aqui? Você veio procurar o que aqui? Quem que está cuidando das ovelhas? Você queria ver uma batalha grande? Você queria ver um exército? E Davi falou para ele: mas o que eu fiz errado? O que eu fiz de errado? Eu vim aqui porque o nosso pai pediu. Enquanto Davi estava conversando com Eliabe, as palavras dele foram se espalhando pelo exército. Nossa, você viu aquele moço? O que ele falou? Você viu? Até que chegou no ouvido do rei Saul. E quando o rei Saul ouviu que Davi havia dito, ele falou: manda chamar ele aqui. Traga ele aqui que eu quero falar com ele. Quando Davi chegou na presença do rei, ele disse: rei Saul, não se preocupe. Eu vou lutar contra esse filisteu. Eu vou lutar contra esse inimigo de Israel. E o rei Saul disse a ele: mas Davi, você é apenas um rapaz. Esse homem, ele foi treinado como soldado, guerreiro, a vida inteira dele. Você é um pastor de ovelhas. E ele respondeu com muita coragem: é verdade, eu tenho cuidado mesmo das ovelhas do meu pai. Mas eu protejo o meu rebanho com todo cuidado, sabe? Eu já lutei contra leão, já lutei contra urso, protegi as ovelhas, e para mim, esse soldado é como esses animais. Davi tinha tanta coragem e convicção de Deus que sabe o que ele falou para o rei? Eu vou ler aqui para vocês em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37.
O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Sabe por que Davi tinha tanta confiança? Porque ele não estava confiando nele mesmo. Ele não estava contando com a força dele. Ele estava contando com a força de Deus e confiando em Deus. Lembra do nosso versículo de hoje? Salmo 118:8. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens? Pois é, a confiança de Davi estava em Deus. E para ele, Deus iria livrá-lo e ajudá-lo nessa batalha. Eu não sei o que você está sentindo nesse dia. Eu não sei qual que é o desafio que você tem na sua vida. Pode ser que o seu desafio não seja como um gigante com voz de trovão. Pode ser alguma situação na sua família. Pode ser alguma situação na sua casa. Pode ser alguma pessoa que é um amigo seu que está passando por um momento difícil. Mas saiba que com a força de Deus, Ele nos dá coragem para enfrentar qualquer situação. O rei Saul percebeu que Davi estava determinado. Então ele concordou e falou: vá, que o Senhor esteja com você. E ele até ofereceu a armadura dele para Davi usar. Um capacete, uma espada. Mas era muito grande aquela armadura e pesada. Davi não estava acostumado com aquilo. E ele falou: eu não consigo andar com tudo isso. E ele resolveu que ele ia só com as suas roupas de pastor. Davi saiu em direção à batalha, levando a sua funda, que é como se fosse um estilingue, e no meio do caminho ele passou por um riacho e pegou 5 pedras, que ele colocou dentro da sua bolsa. Quando ele começou a se aproximar do exército filisteu, com certeza os soldados olhavam aquele jovem. E ele, em relação a Golias, era muito pequeno. Afinal, Golias tinha quase 3 metros. E quando eles viram aquele rapaz, eles mal podiam acreditar. Davi, por ser pastor, ele andava com um cajado, que era um pedaço de madeira, na sua mão. E quando Golias viu Davi, ele falou: ué, por acaso eu sou algum cachorro para você vir até mim com paus? E zombou, e gargalhou, e com certeza todos os soldados também deram risada. Eles devem ter achado muito engraçado aquele jovem com um cajado, com algumas pedras, uma funda, sem nenhuma armadura. Mas sabe o que Davi respondeu? Davi respondeu assim: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje, o Senhor entregará você em minhas mãos. E Davi correu em direção a Golias, colocou uma pedra na sua funda e lançou a sua pedra em direção a Golias. Golias se preparava para atacar, e Davi rapidamente pegou a funda, colocou uma pedra dentro e começou a girar. Ele girou o mais rápido que ele podia e lançou a pedra. E a pedra foi muito rápido e afundou profundamente na testa de Golias. Com a coragem dada por Deus, Davi teve a vitória. Golias caiu ao chão. O inimigo do povo de Deus estava morto. Quando Golias caiu no chão, Davi saiu correndo, pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. E quando os soldados filisteus viram que o seu grande campeão estava morto, eles ficaram com muito medo. Fugiram, mas o exército de Israel, ao ver a vitória que Deus havia dado a eles, foi atrás dos soldados filisteus e naquele dia eles tiveram uma grande vitória, graças ao poder de Deus. Eu quero te fazer um desafio. Na próxima situação difícil que você tiver de enfrentar, quero te desafiar a lembrar da atitude de Davi diante de um desafio. Ele confiou em Deus, ele pediu a direção de Deus, ele não teve medo, ele enfrentou o desafio e Deus deu a ele a vitória. Eu quero desafiar você a ter a confiança de Davi, que não era baseada nele mesmo, mas era baseada no nosso Deus, o Deus dos exércitos.
você pode contar com Deus para te dar coragem e enfrentar os seus desafios. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre estou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre estou. Oh, 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 aleluia. Maravilhosa graça de Jesus. Como é bom nós termos o amor de Jesus por nós, tão grande a ponto de entregar sua própria vida na cruz, derramar o seu sangue para nos perdoar e purificar.
E através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter livre acesso a Deus. Que coisa maravilhosa, que grande presente que Ele nos deu. E da mesma forma que Deus deu coragem para Davi enfrentar o seu gigante, Deus vai dar coragem para você também essa semana para enfrentar os seus desafios. Eu sei que é bem cansativo a gente ficar nessa quarentena que parece que não vai acabar nunca, não é verdade? Mas Deus, Ele está cuidando de cada um de nós e nos dando forças nesse momento para enfrentarmos os nossos gigantes. E juntos, com a força de Deus, com a coragem que Ele nos dá, nós podemos passar por qualquer situação, porque Ele está cuidando de nós. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau!